esclarecer o acordo comercial entre Gol e Azul. O prazo termina hoje, sexta-feira, dia 18. O CAD cobra esclarecimentos com relação ao acordo de compartilhamento de voo das duas empresas, o Codeshare, e também sobre o funcionamento integrado dos programas de fidelidade da Azul e o da Gol Smiles. As duas companhias começaram a vender passagens para voos operados em Codeshare para 40 rotas em meados do ano passado, com a expectativa e a promessa de ampliar esse acordo para mais de 150 rotas. O CAD informou em abril que iria analisar este acordo. O processo foi aberto a pedido do conselheiro Gustavo Freitas de Lima, que quer entender se o compartilhamento de voos poderia evidenciar o chamado nexo associativo. Essa situação, explica o conselheiro, seria diferente de uma relação típica de codeshare com prestação de serviços de uma empresa para outra, o que prejudica os consumidores. Para falar sobre o cenário envolvendo as duas das maiores companhias aéreas do Brasil, eu converso agora com o Hugo Queiroz, diretor de gestão da L4 Capital. Hugo, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, ter esperado aqui o finzinho do jornal para falar sobre Gol e Azul. Eu queria te ouvir primeiro sobre o tombo maior, sobre Gol, esse despencar de 90%, o que está por trás disso, qual que é a tua leitura desse papel, que já foi muito importante, hoje tem uma liquidez menor, qual que é a sua leitura? Obrigado, boa noite. Boa noite, Naka, boa noite aos telespectadores. Bom, vamos falar de Gol, né? O que a gente viu recentemente foi o Chapter 11, a aprovação e execução desse plano. A execução, obviamente, previa a conversão de dívida em equity, né, em ações, e esse momento chegou, e naturalmente, quando os credores recebem, né, uma parte dessa dívida, eles acabam naquela teoria do prisioneiro, primeiro a tomar a decisão, vamos vender, fazer dinheiro para recuperar algo que já estava em risco de default ou até mesmo inadimplente, né? Então, a gente vê isso acontecendo em diversas outras empresas que entraram em recuperação judicial recentemente listadas na Bolsa, né? Para dar um exemplo aqui para o telespectador, Infracommerce foi muito parecido. Então, houve a conversão em equity e os credores venderam. Mesma coisa em Sequoia. E nesse caso aqui em Gol, a gente não teve um aumento de capital bem sucedido. No caso das ONs, né? Foram, se eu não me engano, Naka, perto de 7 trilhões de ações, né? Então, isso também gerou alguns reflexos em dados, como market cap e dúvidas sobre a dívida, né? O enterprise value, dívida e equity ali, mas quando você, investidor, olhou, não estava errado. O projeto engloba a conversão de mais de 20 bilhões de reais de dívida em equity e, claro, a manutenção do controle pela Abra ainda, que são os antigos controladores da companhia, e isso explica essa desvalorização muito forte, tá? E essa desvalorização muito forte é o mercado ajustando o que a gente chama de múltiplo, né? Aquele famoso EBITDA da companhia pelo market cap mais o endividamento restante, pelo lucro operacional potencial, que a gente chama de EBITDA. No caso da Gol, a gente está falando ali algo em torno de 4,2, 4,3 bilhões de reais. E quando a gente transforma toda essa conversão, valor de mercado e o restante de dívida, o mercado levou ele para mais ou menos 4 vezes e meia, 5 vezes e meia EBITDA, que é o múltiplo que a gente vê em empresas problemáticas no setor, né? Quando a gente observou a Latam em Chapter 11 lá atrás, também aconteceu um fato semelhante. American Airlines, no passado um pouco mais recente, quando se reestruturou, também a gente viu algo parecido, mas depois de uma normalização, claro, e a operação recuperando saúde financeira e econômica, esse EV ele começa a transformar o equity dentro do enterprise value, e aí você tem uns ajustes efetivo de preço. Então, claro, existem reações exageradas, como essa de 90% de queda, e quando a gente faz esse ajuste, a gente está vendo uma empresa hoje perto de 5 vezes EV/EBITDA, que é um múltiplo justo para empresas em desafios, em problemáticas, como é o caso de Gol e Azul. A Azul está até num patamar um pouco mais baixo, perto de 4 vezes ali, mas porque ainda não saiu do Chapter 11, né? Então os investidores ainda querem entender melhor o que vai ser de conversão, o que vai ser de aumento de capital, o que vai ser
esses trilhões de ações que foram emitidos no caso da Gol, né? Então, isso gera dúvida, mas quando a gente compara em termos de precificação, aparentemente está no preço adequado. Então, assusta o 90%, mas é o mercado colocando no patamar aderente ao que a empresa está entregando e ao risco do setor. É um setor extremamente desafiador no Brasil, né? E quando a gente vê o CAD colocando essas discussões, eu acho que aqui, no caso específico do setor de aviação civil, a gente tem que tirar um pouco o olhar tradicional do CAD, entender que existem particularidades do setor, principalmente no Brasil, que talvez alguns remédios antes adotados em outros segmentos e outras transações de M&A ou fusões ali não devem ser adequados aqui para esse segmento. Tá? Então, o Gol que explica isso, a Azul também o investidor tentando entender um pouco para onde vai o Chapter 11, mas eu creio que também vai ter uma solução, como a gente viu em Gol, como a gente viu em Latam e outras companhias aéreas globalmente, tá, Naka? E Hugo, você já mencionou esses múltiplos, né? A maneira de se tentar entender o valor justo de um papel. E pela tua explicação, que foi muito clara ali, talvez a gente esteja chegando num ponto mais próximo do que a gente pode considerar ali equilibrado ou razoável. Então, será que dá para começar a avaliar Gol e Azul como tendo chegado no fundo do poço aí nesse ajuste de preços, né? nessa requalificação, aí, nessa reprecificação recente? E aí eu te aproveito para te perguntar uma outra coisa. A gente falando do CAD, as duas empresas cogitaram um namoro para uma eventual fusão. Esta hipótese está no teu radar? Qual que é a tua leitura desta possibilidade? Vou começar pela essa segunda pergunta de M&A, né, da eventual fusão de ambas. Como eu falei, eu acredito que é um setor muito diferente, com particularidades, então eu acredito que seja viável uma discussão de uma fusão em termos de Gol e Azul. Quando a gente olha números, chamou atenção, a gente está falando de companhia com 300 juntas, né? Com 320 aeronaves, que é uma frota bem respeitável, uma das maiores globalmente. A gente está falando de faturamento por volta de 60, quase 50 bilhões de reais de faturamento, 60% de market share, e mais ou menos 60 milhões de passageiros transportados. São números muito grandes, representativos, mas quando a gente analisa a fundo, 90% das rotas não se sobrepõem delas. E vale lembrar que a Gol é muito doméstica, né? Não tem voos internacionais, então não compete com a Azul ou não tem sobreposição deste lado. Então não vai reduzir a oferta, né, que é o que o CAD procura. E quando a gente olha dentro do Brasil, nas rotas tradicionais, a Azul é muito regional, né? Tem muito voo regional que a Gol não tem. Então, eu não vejo também uma redução tão grande e sensível ali. E por esse aspecto, o que eu imagino que possa acontecer numa eventual fusão, que eu trabalho com a possibilidade de sendo muito grande, até pela viabilidade do setor, a Voipes, né, agora deixou de operar, então você não tem grandes empresas aqui. Talvez o CAD obrigue ela a ceder alguns slots, eventualmente, para que uma nova entrante possa surgir. Mas, de novo, quem é que vai vir para o Brasil operar aviação doméstica aqui com todos esses desafios? Você tem uma lei trabalhista muito pesada, você tem uma proteção de Código Civil extremamente pesado, né? Um dado importante para você, investidor, a cada 3 processos, ou 4, acho que são 4, 3 são no Brasil, um só é no mundo inteiro. Então, as leis aqui protegem demais o consumidor, isso prejudica, não estou dizendo que não tem que proteger, mas tem que ter uma regra mais clara sobre, para não gerar prejuízos efetivamente. Você tem petróleo, câmbio, tributos, o IOF agora vai gerar, né, um aumento para essas companhias, porque, lembrando, gente, é leasing, tá? Leasing é uma operação financeira. Então, a gente está falando de leasing na casa de bilhões de reais. Essas aeronaves são bilhões de dólares ali, tá? Então, isso vai aumentar e vai para o bolso. Então, assim, perceba que são particularidades.
que demandam que é um setor estratégico, sem dúvida, transporta carga, passageiro, movimenta turismo, negócios e traz produtividade para um país. Tá? Você ganha produtividade de negócios, né, produtividade de crescimento. Então, por esses aspectos, eu creio que sim, deve ser aprovado uma eventual fusão, com algum remédio, mas um remédio bem diferente do que a gente vê em Marfrig com Minerva, né? Algo nesse sentido, mas porque só assim você constrói escala e a viabilidade operacional. A Latam conseguiu, que ela opera e acessa crédito no Chile, que é muito mais barato, né? Oportunidades de financiamento muito mais baratas. Então, uma empresa nacional como a Azul e Gol, talvez uma musculatura dessa dê viabilidade. Mas tem vários exemplos de quebra. Varig, VASP, Transbrasil, A Voipar. lista é grande, a lista é A grande. lista é enorme. E Hugo, em 10 enorme. segundos aqui, será que o ajuste, a reprecificação dos dois papéis terminou? Olha, dá para imaginar que pode ser o fundo, sim. Tá. Porque a questão de endividamento, que é o que pesava, foi solucionado. A parte cambial, não vejo um estouro muito maior para prejudicar o fluxo de caixa. E agora, balanço limpo, vamos chamar assim, as empresas têm potencialidades para se destravar de frotas, né? Colher frutos desse cold share, e sim, pode abrir um espaço. Só para dar um referencial aqui, rapidinho, a gente está falando de um múltiplo normal do setor, uma norte-americana, uma europeia, ali por volta de 8 vezes a 10 vezes. Esse eu estou falando de empresas bem geridas, com custo equacionado e financiamentos adequados. Se isso acontecer aqui, a gente pode ver um upside de uns 50%, 60%. Pode. De novo, não é promessa de retorno. Sim, mas se é só uma ficar azeitada, a casa é o potencial para esses papéis. Exatamente. Hugo Queiroz, diretor de gestão da L4 Capital, que muito gentilmente conversou com a gente aqui sobre a situação, essa situação turbulenta das duas companhias aéreas. Hugo, obrigado pela conversa. Bom fim de semana, meu cara. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.